Hoje eu quero te mostrar por que o GLP-1 se tornou um dos temas mais discutidos quando o assunto é metabolismo, emagrecimento e controle de fome. Mas para entender isso de verdade, você precisa sair da visão superficial que diz apenas que o GLP-1 emagrece ou que o GLP-1 corta o apetite. Isso é pouco. Isso é a ponta do processo. O que realmente importa é entender o mecanismo. O GLP-1 é um hormônio produzido principalmente no intestino, especialmente depois que você come. Em outras palavras, ele é um sinal que o corpo libera para avisar que o alimento entrou e que agora precisa haver organização metabólica. Esse hormônio faz parte do que chamamos de sistema incretínico, que é um sistema inteligente de comunicação entre o intestino, o pâncreas, cérebro e trato gastrointestinal. Quando você se alimenta, principalmente quando entram carboidratos e outros nutrientes, o intestino percebe essa chegada e começa a liberar GLP-1. Esse hormônio, então, circula e começa a enviar mensagens importantes para diferentes lugares do corpo. A primeira coisa que você precisa entender é que o GLP-1 não age em apenas um ponto, ele age em rede. E é justamente isso que torna esse sistema tão poderoso. Uma das funções mais importantes do GLP-1 é aumentar a saciedade. E aqui vale esclarecer algo. Saciedade não é apenas parar de sentir fome. Saciedade é o sinal que o corpo está entendendo que já recebeu alimento suficiente e não precisa continuar buscando comida no mesmo ritmo. O GLP-1 participa desta mensagem. Ele ajuda o cérebro a perceber que a refeição aconteceu e que existe energia entrando no sistema. Isso muda a forma como a pessoa sente fome, vontade de comer e impulso alimentar. Então, não estamos falando apenas de estômago cheio, estamos falando de sinalização. O GLP-1 ajuda a reduzir a urgência de continuar comendo, e isso tem um impacto direto no comportamento alimentar. A pessoa tende a sentir mais controle, menos compulsão e menos necessidade de repetir o estímulo alimentar o tempo todo. E é por isso que tanta gente percebe redução importante no apetite, quando esse eixo está mais ativo ou quando ele é farmacologicamente modulado. Agora, vem um segundo ponto central. O GLP-1 ajuda a aumentar a secreção de insulina, mas faz isso de um jeito extremamente importante. Ele estimula a insulina de forma dependente da glicose. Isso significa que ele não sai mandando insulina aleatoriamente o tempo todo. Ele aumenta essa resposta quando existe glicose circulando em nível que justifique essa ação. E isso muda muito a segurança metabólica do processo. Em termos mais simples, o GLP-1 ajuda o pâncreas a responder melhor à presença de glicose. Se a glicose sobe após a refeição, o GLP-1 reforça a sinalização para que a insulina seja liberada de forma mais eficiente. Essa é uma diferença enorme em relação à ideia de simplesmente forçar o pâncreas. Não é isso. O que acontece é uma amplificação inteligente da resposta fisiológica. O corpo entende que existe glicose entrando e o GLP-1 ajuda essa resposta a acontecer de forma mais organizada. Isso também explica por que esse sistema ganhou tanto espaço na discussão sobre metabolismo. Porque ele melhora o controle glicêmico sem depender de uma lógica grosseira. Ele atua dentro da fisiologia. Ele melhora a comunicação, ele melhora a eficiência. Em vez de apenas pensar em baixar a glicose, você começa a pensar em melhorar a qualidade da resposta metabólica. Além disso, o GLP-1 também ajuda a modular o glucagon em determinados contextos. Isso importa porque o glucagon é um hormônio que participa da liberação de glicose e da regulação energética. Então, mais uma vez, o que esse eixo faz não é um movimento isolado. Ele está organizando o metabolismo de forma mais ampla. Agora, chegamos a outro ponto decisivo dessa aula, o esvaziamento gástrico. O GLP-1 tende a reduzir a velocidade com que o estômago envia o alimento para o intestino. Em outras palavras, ele desacelera o esvaziamento gástrico. E isso tem consequências importantes. Quando o alimento sai mais devagar do estômago, a absorção tende a ficar mais gradual. Isso ajuda a evitar picos muito bruscos de glicose após a refeição e também prolonga a sensação de estômago cheio. Esse efeito no esvaziamento gástrico ajuda a pessoa a sentir que a refeição durou mais. A digestão não parece tão rápida, a fome não retorna tão cedo e o impacto glicêmico pode ficar mais controlado. Então veja como tudo começa a se conectar. O GLP-1 ajuda na saciedade, melhora a resposta de insulina quando a glicose sobe e ainda desacelera o esvaziamento gástrico. Não é uma ação única, é um pacote fisiológico completo.
E é exatamente por isso que esse eixo mudou tanto a conversa sobre metabolismo, porque ele não age só no cérebro, não age só no pâncreas, não age só no estômago, ele integra tudo isso. E reduz o impulso alimentar, melhora o controle glicêmico e muda o ritmo de digestão. Quando você junta essas três coisas, começa a entender por que a modulação desse eixo ganhou tanta relevância clínica. Mas aqui é importante fazer um alerta de maturidade científica. O sucesso desse sistema não significa que ele seja mágico. O GLP-1 não substitui fisiologia básica. Ele não torna irrelevante a alimentação. Ele não elimina a importância do contexto metabólico da pessoa. O que ele faz é modular um eixo que já existe no corpo, melhorando sinais que em muitas pessoas estão desorganizados. Esse ponto é importante porque o mercado costuma transformar mecanismos complexos em frases fáceis. E a frase fácil quase sempre empobrece o entendimento. Dizer que o GLP-1 tira a fome é raso. Dizer que o GLP-1 melhora a fisiologia da saciedade, reforça a secreção de insulina, depende da glicose e desacelera o esvaziamento gástrico é muito mais correto. E isso que realmente está acontecendo. Quando você entende isso, começa a perceber também que o efeito clínico não depende só da molécula, mas da forma como o organismo responde. Pessoas diferentes podem sentir o impacto de forma diferente. Umas percebem mais redução do apetite, outras sentem mais efeito gastrointestinal, outras percebem melhora glicêmica antes mesmo da grande mudança de peso. Tudo isso faz sentido porque estamos falando de um eixo que conversa com múltiplos sistemas ao mesmo tempo. Então, se eu tivesse que resumir essa aula em uma frase, seria: o GLP-1 é o hormônio de organização metabólica pós-prandial. Ele ajuda o corpo a lidar melhor com a refeição que acabou de acontecer. Ele aumenta a sensação de saciedade, melhora a resposta da insulina quando há glicose circulando e desacelera a saída do alimento do estômago. Isso reduz impulsos, suaviza o impacto metabólico da refeição e melhora a coordenação entre intestino, pâncreas e cérebro. E esse entendimento é fundamental, porque ele prepara o terreno para as próximas aulas. A partir daqui, você já não olha mais para o GLP-1 como uma simples ferramenta de emagrecimento. Você começa a olhar para ele como um eixo de comunicação fisiológica com efeito real sobre comportamento alimentar, glicemia e dinâmica digestiva. É isso que separa modismo de ciência. O nome da molécula pode estar em alta, mas o que realmente importa é entender a lógica biológica que ela está modulando. E no caso de GLP-1, essa lógica é uma das mais elegantes de toda a fisiologia metabólica moderna.